Olá pessoal, eu sou Hugo Nicolau e essa é Thaís Alves. E hoje a gente vai apresentar nosso projeto chamado Quanto Te Devo, que é um sistema desenvolvido para facilitar o controle financeiro pessoal e a divisão de despesas entre amigos e grupos. Uma breve contextualização é que essa ideia surgiu a partir de uma necessidade muito comum do dia a dia, que é organizar quem pagou o quê, quanto cada um deve e quando pagar, sem depender de planilhas manuais, anotação no caderno ou conversas confusas no WhatsApp. O problema que a gente quer resolver são situações reais, que são como amigos dividindo contas de viagem, jantar, mercado, assinaturas, ou esquecendo quem já pagou. Então, a falta de um sistema centralizado para acompanhar débitos e créditos ajudou a gente a chegar a essa ideia. Além do mais, a dificuldade de registrar e acompanhar contas pessoais compartilhadas no mesmo lugar, porque a gente pode ver aplicativos que fazem uma coisa ou outra. Então, quisemos unir isso tudo. O objetivo geral do sistema é centralizar esse controle financeiro pessoal e a divisão das despesas compartilhadas em uma plataforma que seja simples e intuitiva. Oferecer recursos de registro de contas fixas e eventuais, como contas de luz para fixas e eventuais, como um jantar pontual. Cálculo automático de quanto cada pessoa deve, geração de relatórios e alertas de vencimento, compartilhamento de informações com pessoas que não têm conta no sistema, via link temporário. Já já a gente vai mostrar isso. E o escopo do projeto, vamos lá. O que o sistema faz? Ele permite cadastrar contas pessoais compartilhadas, ele divide despesas automaticamente com base em regras como igual, valor fixo de itens específicos, ele permite adicionar usuários cadastrados e convidados, ele gera relatórios e filtros para acompanhamento, ele envia notificações sobre vencimentos e pendências e oferece acesso temporário a convidados, ou seja, ele pode ver ali a conta que ele deve pagar. O que o sistema não faz? Ele não realiza transferências de dinheiro ou pagamentos reais e ele não atua como banco ou intermediador financeiro, tendo em vista que mexer com dinheiro de verdade é muito complicado e até perigoso. Então a gente deixa isso para os bancos e vamos tratar apenas de documentar as contas e afins. O público-alvo desse sistema tem como usuário comum uma pessoa física ou uma pessoa qualquer que quer gerenciar suas finanças e dividir contas com outras pessoas. O administrador do sistema é o responsável pela gestão da plataforma e o usuário convidado é uma pessoa sem cadastro que participa das transações via link compartilhado, igual eu citei anteriormente. As principais funcionalidades implementadas atualmente são o cadastro e login de usuários, com a chave Pix opcional, o gerenciamento de conexões para compartilhar despesas, o cadastro e divisão de contas divididas, com cálculo automático, filtros e relatórios para facilitar o acompanhamento, notificações e alertas, acesso temporário para convidados visualizarem contas específicas e conversão de um convidado em usuário cadastrado. Agora a Thaís vai fazer uma demonstração do projeto e obrigado. Olá, vou demonstrar aqui um pouco das funcionalidades do nosso projeto. Inicialmente, como o Hugo falou, a gente tem a criação de usuário. Vou criar uma conta para ele, com uma demonstração. Coloquei uma chave Pix, como se fosse realmente a chave dele. E criei uma conta. No momento que eu crio uma conta, já sou direcionado para dentro da aplicação. E aqui a gente tem as nossas funcionalidades. Aqui é cadastrar a conta no quesito financeiro da coisa, então a gente pode cadastrar uma conta de mercado, adicionar quanto foi, quando foi, e é uma conta pessoal. E aí a gente salva a conta. Aqui a gente visualiza nossos saldos. A gente sabe que aqui tem uma conta que foi pessoal de mercado, que a gente adicionou e teve um vencimento, que a gente consegue visualizar todas as contas. Então,
tem a quantidade de contas e quanto que elas custam, quantas foram pagas, quantas estão pendentes, quantas estão vencidas, mas aqui a gente consegue visualizar que elas estão vencidas de acordo com o dia de hoje, e aí a gente consegue clicar aqui em verificar vencida se ela vai se transformar para vencida. Aparece para a gente quais estão vencidas nesse sentido. A gente pode clicar para marcar como paga, quando a gente já tiver paga a conta. Além disso, a gente tem a questão de dividir despesas. Então, a gente pode adicionar jantar. O jantar foi R$ 150, foi hoje mesmo. E aí, inicialmente, eu vou mostrar como que é adicionando uma pessoa externa nessa conta. Vou pôr meu nome aqui. Adicionar como uma pessoa externa. Esse daqui é um externo. E calcular a divisão. E aí, aqui fica dividido para as duas pessoas, cada um deve R$ 75. E aí eu posso salvar a conta de divisão. Como aqui é um usuário externo, como o Hugo falou, a gente pode gerar um link externo de pagamento. E aí aqui a gente tem esse link externo, que eu vou copiar aqui. E aí aqui eu entrei na página do link externo que foi gerado. Tem a descrição, o valor, quem foi que organizou essa conta, quando que foi o vencimento dela, o valor, e eu informo, paguei para ele em dinheiro essa conta. Como ele disse, aqui a gente não faz as transferências bancárias, então é mais da boa fé, né? Eu paguei, estou marcando aqui que eu confirmo esse pagamento para poder estar registrado lá no sistema que o pagamento foi efetuado. Quando eu clico em confirmar o pagamento, sou direcionada para a página de criar uma conta para mim, que aí eu posso me transformar num usuário desse sistema. Daí aqui, voltando para o sistema, se eu volto em visualizar contas, antes tinha a conta do mercado, que está aqui como uma conta pessoal, tem apenas eu o usuário, né? E aí aqui tem uma conta que foi compartilhada, um jantar compartilhado, tem um participante, quando que foi a data, uma pessoa que é externa, e aí aqui tem que essa pessoa externa já pagou. Pagamentos externos, um de um. Uma pessoa já pagou, a pessoa com quem eu compartilhei. Além disso, a gente tem aqui a questão de gerenciar amizades. Anteriormente, eu já tinha criado uma conta para mim, porque essa conta, teoricamente, é do Hugo. Então, adicionando pelo ID, se a gente ver aqui, ó, o ID aparece como hashtag número no cabeçalho abaixo do nome do usuário. Se a gente olha aqui, esse é o ID do usuário para a gente poder tornar mais fácil a adição entre amigos, né? Então, eu posso falar com meu amigo qual que é meu ID e aí ele pode me adicionar para que a divisão dessas contas seja efetuada de forma mais fácil, né? Então, eu vou adicionar o amigo, que é esse ID que eu adicionei. E aí, agora eu vou ter que sair para poder aceitar a amizade do outro lado. E aí, aqui, eu estou no meu outro usuário, gerenciar amizades, e a gente tem aqui que o Hugo me mandou uma solicitação de amizades. Então, eu vou aceitar ele aqui, e aí eu tenho um amigo agora. E aí, agora, o gerenciamento de divisão de despesas fica muito mais fácil, porque como ele é meu amigo, essa divisão fica muito melhor. Então, se eu coloco aqui, cinema, foi R$ 80, dia 10, e eu adiciono ele, ele já é meu amigo, eu calculo a divisão e salvo. A conta foi criada, e aí, se eu volto lá para visualizar as contas, eu tenho uma conta de cinema que foi compartilhada com um amigo do sistema. E aí, foi uma conta de R$ 80, então cada um fica com R$ 40 na sua divisão, né? E aí, aqui a gente tem
todas as estatísticas de contas vencidas, contas pendentes, contas pagas, que foram marcadas aqui. E esse basicamente é o nosso sistema. Foi utilizado o React com Vite no front e Java com Spring Boot no back-end, para a gente poder realizar isso e deixar as funcionalidades bem fechadinhas. A gente pretende incluir melhoras para o futuro, adicionar mais funcionalidades, coisas que a gente consegue enxergar com o uso, porque, querendo ou não, é um sistema que veio para sanar uma dor pessoal também. Então, a intenção é que ele seja muito útil para o nosso uso e para o uso de várias pessoas, né? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.